No caso das propagandas partidárias deste semestre, do PT e do PSDB, a seu juízo, então, não houve infração à lei? Não, houve em várias coisas, do ponto de vista da lei, no que se refere ao uso da máquina. Por exemplo, você falar de crack e no dia seguinte vem um programa de crack que é nos termos que você falou. Isso é óbvio que é o uso da máquina. Ainda nessa seara, financiamento exclusivamente público de campanha, o senhor é contra ou a favor? Sou contra. Porque eu acho que só o financiamento público não vai eliminar o financiamento paralelo. Mais ainda, vai ser uma fortuna, vai dar uma discussão tremenda sempre, e é público, sai dos impostos, né? E mais ainda, quem quiser transgredir, transgride com o pé nas costas, através do financiamento paralelo. O que eu acho é que o financiamento tem que ser cada vez mais transparente e que não haveria também que criminalizar o financiamento, porque muitas vezes é criminalizado quando é feito explicitamente e tudo mais, mas é julgado uma coisa meio imoral, assim, né? O senhor fez críticas à lei eleitoral, inclusive à lei que estabeleceu a possibilidade de reeleição. O senhor, se eleito, pretende rever Não, isso? não O senhor é é contra a reeleição? É uma boa pergunta. Não é um programa de governo, entendeu, Vera? Eu acho melhor ter 5 anos sem reeleição. Eu acho melhor para o Brasil. Mas eu não vou transformar isso num programa de governo, até porque as próprias forças que me apoiam, muitos pensam diferente, inclusive dentro do meu partido. Mas eu acho que seria melhor, porque pelo menos você chega lá, vai governar para fazer o que tem que ser feito em 5 anos, né? E não tem o negócio de ficar governando para a reeleição, que aí você fica adiando coisas que pode achar que do ponto de vista eleitoral é arriscado, porque pode não dar tempo, entende? Eu acho que o Brasil é uma coisa muito importante, o país como um todo vive períodos decisivos da sua história. Nós não somos um país já desenvolvido, um país escandinavo, né, que a sensação que eu tenho é que errar não é tão grave quanto num país como o nosso, dado os raios de manobra de que eles dispõem. E, nesse sentido, eu acharia melhor ser 5 anos sem reeleição, mas isso não é um programa de governo, sinceramente. Governador, eu queria trazer à tona Também não é o parlamentarismo, entende? Porque perdeu um plebiscito. Hein? Eu queria trazer à tona um assunto que foi bem importante na... Perdão, você podia repetir? Pois não. Eu queria trazer à tona um assunto que foi bem importante na campanha presidencial de 2006, da qual participou o seu colega Geraldo Alckmin, que foi a questão das privatizações. O senhor vê espaço para mais privatizações no governo e, se sim, pretende fazê-las? Não vejo muito, não. Não vejo. Esse é um falso assunto. Eu não vejo. O governo Lula, aliás, privatizou 2 bancos, não reprivatizou nada e está fazendo uma nova forma de privatização muito interessante. Ele dá o dinheiro e a empresa ganha a propriedade, como no caso das hidrelétricas, da Transnordestina, né, de várias outras. Eu acho que isso é usado mais como terrorismo eleitoral do que como realidade. Mas topo qualquer debate a esse respeito. É que o debate nunca é feito aberto. Entendeu? E o senhor apoia a capitalização? Agora, tem terrorismo, por exemplo. Serra vai privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Isso é terrorismo em estado puro. Tão terrorismo que não se fala. Tudo que o seu adversário não disser publicamente, ou mesmo na sua frente, em geral é mentira, que é espalhado por baixo do pano, né? Eu, quando estava no governo Fernando Henrique, ajudei. Você sabe que teve 2 PROER. Teve o PROER dos bancos privados e o PROER dos bancos públicos, que teve até um outro nome, eu não me lembro qual é. E este outro, eu participei dos 2, aliás, ativamente, porque eu era membro do Conselho Monetário e também cuidava com orçamentos. Foi num período curto, mas muito intenso, de que eu fui ministro do Planejamento, pouco menos de 1 ano e meio. E eu ajudei a recuperação tanto do Banco do Brasil quanto com a Caixa. Eu acho, aliás, que o governo federal deve ter instrumentos de operação no mercado financeiro. Mas... E o BNDES, que se tem um cidadão no Brasil, um único, que contribuiu para consolidar o BNDES, fui eu, porque foi da minha iniciativa criar o Fundo de Amparo aos Trabalhadores no Brasil, que aplica recursos que voltam para o fundo, que pertence aos trabalhadores, e volta sempre muito bem remunerado, e que praticamente foi um instrumento de salvação do BNDES e dos investimentos no Brasil. E o outro fundo de desenvolvimento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste também foi iniciativa minha, aí de maneira mais coletiva, mas fui eu o principal, que criou esse fundo, que só este ano o BNB, o Banco do Nordeste, está emprestando 8 bilhões.
Com isso, nós fortalecemos tanto o Banco do Nordeste quanto o Banco da Amazônia e, no caso do Centro-Oeste, não foi criado um banco, é o próprio Banco do Brasil que administra. Então, mas aqui no estado de São Paulo, o senhor vendeu a nossa Caixa para o Banco do Brasil. Isso... não privatizou. Ela foi para o Banco do Brasil. Mas para o Estado não era importante ter esse instrumento de fazer financiamento? Eu não sou a favor, não. Eu acho que os Estados não têm que ter banco comercial. É uma maneira, às vezes, de quebrar o Estado. Você acaba usando... O que você vai fazer com o banco comercial na mão, Vera? Pensa bem. De duas, uma. Ou você politiza, começa a nomear diretor político e mal administra. Ou você atua como um banco enxuto, isso e aquilo, você não tem nada a fazer com ele. Se você pode trocar um banco comercial, entregando para o Banco do Brasil, e investir esse dinheiro em vicinal, em metrô, em ambulatório médico de especialidades, etc., eu estou mudando a forma do meu capital, mas eu estou mantendo o capital e até expandindo. Agora, nós usamos dinheiro de privatização da venda da Caixa para aumentar o patrimônio do Estado, por incrível que pareça. E aumentou mais, porque a Caixa tinha um problema de querer controlar, e mais ainda, como ela usava os depósitos públicos, ela tinha um valor especial, tá certo? Então, na verdade, nós trocamos foram 6,5 bilhões, aqueles 6,5 bilhões por investimento palpável, concreto para as pessoas. Foi um excelente negócio. Queria dar um pouco de voz para os internautas que mandaram tantas perguntas. Tem o Gandara, que enviou uma pergunta, inclusive mais ou menos relacionada a essa área, porque está na área econômica e saúde também, que é a volta ou não da CPMF. Ele vai fazer a pergunta para o senhor, vai aparecer no telão e imagino que vai aparecer no seu monitor aí em frente também. Vamos, então, ouvir a pergunta do Gandara, que ele gravou em vídeo. Serra, atualmente não temos mais o CPMF, que era uma contribuição para a saúde. Você imagina que em um governo seu esse tributo seria cobrado novamente? Se não, como manter e aperfeiçoar a saúde pública? Olha, uma coisa antes que eu acho que vale a pena dizer. A CPMF, quando foi extinta, já não estava vinculada à saúde. Quando eu era ministro, eu fiz aprovar uma emenda constitucional que, na verdade, nós redigimos. O original era do deputado de Minas, o Carlos Mosconi. Mas nós fizemos uma outra emenda que ela já tinha tramitado e ela ligou os estados e municípios gastos mínimos segundo a sua receita. E no governo federal, como eu achava que imposto podia acabar, mudar, fazer isso, fazer aquilo, em vez de vincular um imposto, nós vinculamos ao PIB do ano anterior. Devia crescer segundo o PIB nominal, quer dizer, o PIB real, a economia real, mais a inflação. Então, ela ficou desvinculada da CPMF. Essa história de que a CPMF não foi ao não aprovar, se prejudicou a saúde, é conversa, porque o dinheiro da saúde já vinha escasseando antes da CPMF acabar, porque a lei não estava sendo bem aplicada. A lei não, a emenda, porque o governo deixou de mandar a regulamentação que eu coloquei na Constituição a respeito da lei, para ajustá-la melhor. O senhor recriaria esse imposto? Então, espera um pouquinho. Por outro lado, é impossível deixar de aproveitar essa oportunidade para esclarecer, Fernando, desculpe. Aí, por outro lado, quando houve a discussão sobre a CPMF, que o governo quis prorrogar, eles não ligaram à saúde. Fui eu, naquela ocasião, que propus o seguinte: não, a CPMF pode continuar, mas ligada seria um extra para a saúde. Essa ideia foi nossa, não foi do governo. E o governo aceitou. Só que não passou, eu defendi, porque achei que a saúde precisava de dinheiro, mais recursos e tudo mais. Muito bem, daqui em diante, no ano que vem, o que nós vamos fazer é aprovar essa lei. E vamos, questão de criar impostos, acabar impostos, fazer isso, fazer aquilo, tem que ser olhado num contexto mais amplo de uma reforma. Não dá, como é o nome do rapaz? Hein? Gandara. Gandara. Não dá para responder fora desse contexto.